A hiperatividade e déficit de atenção é um problema mais comumente visto em crianças e se baseia nos sintomas de desatenção, pessoa muito distraída, e hiperatividade, pessoa muito ativa, por vezes agitada, bem além do comum. Tais aspectos são normalmente encontrados em pessoas sem o problema, mas para haver o diagnóstico desse transtorno, a falta de atenção e a hiperatividade devem interferir significativamente na vida e no desenvolvimento normais da criança ou do adulto. Confira. Crianças, desde pequenas, já colocam para fora o tipo de personalidade individual e pessoal. Desde criança, algumas começam a desenvolver a hiperatividade, onde a criança fica mais agitada. Outras, junto com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, às vezes confundidas. Tanto a hiperatividade quanto o TDAH devem ser tratadas de forma diferenciada e que precisa ser diagnosticado, explica a psicóloga Cibele. O diagnóstico é difícil, porque muitas pessoas, é muito importante a gente conhecer a criança. Tem criança, vamos supor, que geralmente ela é tranquila e ficou agitada de repente. Aí é outra coisa. Agora, para o diagnóstico, você percebe que a criança sempre foi agitada. Ou um dos pais, ou o pai ou a mãe, também são. Então, para a criança ter um conceito, ter um diagnóstico de ter hiperatividade, ou seja, de ter um TDAH, ela necessariamente o pai ou a mãe tem que ser. Então, tem muitos pais que nem sabem que tiveram, que também não tem cura, e não conseguiam identificar o que é. Não considerado uma doença, o TDAH é um transtorno neurobiológico, genético, que aparece na infância e acompanha o indivíduo por toda a sua vida. E a criança não consegue concentrar em algo que é importante, explica a psicóloga. No nosso encéfalo, o nosso cérebro, na parte frontal, ela é como se tivesse um filtro ali que precisaria estar filtrando tudo que a gente fosse ter que observar e aprender. A criança que tem o transtorno de déficit de atenção é como se esse filtro tivesse muito aberto, além da expectativa. Então, ela não consegue filtrar o que é importante, o que é importante ela aprender. Com tantos prejuízos, a criança fica em desvantagem em comparação a outro aluno que não possui o TDAH e precisa entrar em um processo medicamentoso. Existem vários tipos de hiperatividade e nem sempre o diagnóstico é tão simples assim. O mais indicado é que os pais procurem um centro especializado, onde tenha psicólogos ou neurologista. O tratamento começa com o diagnóstico dessa disfunção. O parceiro dos pais começa na escola. A professora é que vai começar a apresentar algumas queixas com relação ao comportamento da criança. Aí esse comportamento, os pais já vão perceber que a criança sempre foi assim, ela nasceu assim, já vai ter essa agitação em casa. Na escola, os pais podem chegar, o professor pode trazer alguma queixa, ou a própria criança com relação à dificuldade de se concentrar, dificuldade de se relacionar, Pode ser que ela não vai conseguir ir bem na escola. Isso também não quer dizer que ela não é uma criança inteligente, muito pelo contrário. A questão é como que vai ajudar essa criança a lidar com esse tipo de transtorno. Para o tratamento do TDAH, é necessário um trabalho conjunto com os pais, a escola e o profissional da área. Fomos a uma escola para conversar com uma professora sobre o assunto. Ela afirma que percebe quando a criança tem alguma disfunção ou mudança de comportamento. Nós percebemos as mudanças do comportamento das crianças, E sempre que a gente percebe, nós já vamos buscando ajuda, seja no estudo ou seja com a família. E quando os professores identificam uma mudança brusca de comportamento nos alunos, não tem jeito. Imediatamente tem que comunicar à família. Porque o aluno hiperativo, ele vai requerer de cada um de nós uma busca para trabalhar com ele de maneira diferenciada, na paciência, com atividades diferenciadas, e o apoio da família, claro. Não só diagnosticar por conta própria, meu filho é hiperativo, que muitas vezes não é bem assim. Nós sabemos que a maioria das vezes, pelo contrário, é questão de limite mesmo, falta de limite. Então, assim, que busque esse diagnóstico, que chegue junto à escola para a gente fazer um trabalho ainda melhor.